hoje sobre o reino de Deus, né? E nós começamos falando aqui sobre um encontro que Jesus teve com Nicodemos, que está na palavra do apóstolo João, capítulo 3. E Nicodemos, ele faz a pergunta a Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, os milagres que Jesus fazia, né? Que ninguém nunca tinha tido condição de fazer. Se Deus não for com ele, Nicodemos fala. Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus, quando fala renascer da água e do Espírito, ele se refere à reencarnação, né? E é na reencarnação que nós vamos ter condições, através das nossas idas e vindas, nós vamos ter condições de ir nos transformando, porque a gente sabe que a reencarnação, o objetivo é a evolução do espírito, é onde a gente encontra aqueles pelo caminho que a gente precisa acertar as arestas, aqueles que muitas vezes não são simpáticos, né? Que brota aquele sentimento ruim, um parente próximo, uma esposa, um marido, um filho, uma filha, enfim. Mas são pessoas que a gente precisa conviver para poder criar, desenvolver esse reino de Deus que na verdade está dentro de nós. Cada um traz um terreno próprio e pronto para preparar, para desenvolver esse reino de Deus. O renascer agora, a reencarnação aqui no sentido de renascer agora, todos os dias, com os nossos propósitos novos, propósitos de escolhas, de atitudes, superando todos os obstáculos que nós mesmos criamos quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não praticamos o ensinamento de Jesus. Jesus resumiu muito bem os 10 mandamentos trazidos por Moisés, e veio bastante tempo antes dele para preparar o terreno para a chegada de Jesus, quando ele falou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu me maltrato, então como que eu vou tratar o outro bem? Né? Se é amar ao próximo como a mim mesmo, eu preciso cuidar de mim, para aprender a cuidar do outro. E cuidar de mim não é ir para o spa, não é nada disso, não é nesse sentido. É no sentido espiritual. É destruir tudo aquilo que atrapalha a minha evolução. É combater tudo que eu tenho de negativo, né? Então, é tudo que... E vem uma frase que eu gostei muito, que fala aqui, que tudo passa, só o bem resiste à eternidade. Então, tudo que a gente precisa fazer é tentar conviver cada dia melhor conosco mesmo e com aqueles que convivem com a gente. Porque se a eternidade não passa e nós somos eternos, então nós não vamos passar nunca. Mas nós precisamos melhorar o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa existência, porque para não deixar ficar muito longa essa eternidade, né? Chegar até a nos tornarmos espíritos purificados e felizes. Porque o que a gente quer, na verdade, a gente quer se tornar pessoas felizes. É isso que a gente vai atrás. Quando eu me envolvo no estudo, eu estou tentando buscar o quê? Um futuro melhor, não é isso? Ou num trabalho novo, eu estou tentando buscar um futuro melhor. Às vezes numa relação nova, eu estou tentando buscar um futuro melhor. Quer dizer, eu estou tentando buscar o quê? A paz, a alegria, a satisfação. E a gente não pode ver isso só no plano físico, nós reencarnacionistas principalmente. A gente tem que ver isso no futuro espiritual, né? Então, precisamos vencer a nós mesmos. E para vencer a nós mesmos, nós temos que combater uma série de coisas. O medo, que
são coisas que atrasam a nossa evolução. O medo, a cólera, a dureza, a vaidade, a maledicência, a calúnia. Mas não é combater que o outro está fazendo tudo isso comigo, não. Eu que tenho tudo isso dentro de mim. Porque quando eu faço mal, o problema é meu. Se o outro faz o mal, o problema é dele. Mas se eu faço, o problema é meu. Eu estou plantando ervas daninhas, ao invés de flores, de coisas boas, positivas, no meu reino, que um dia será o reino de Deus, que está dentro de cada um de nós. Então, a obra, essa construção começa de dentro de mim, é de dentro para fora. Por isso, da necessidade da reencarnação, porque a gente não tem como fazer isso numa vida só. Isso é ilusão, não se iludam, achando que vão sair daqui completamente pacificados, bons, inteligentes, né, cultos, agraciados com a bondade, com a paciência, fraterno, nada disso. Tudo isso leva um tempo, essa construção leva um tempo, mas a gente não pode perder tempo, né? Aí o que eu preciso combater, o que eu necessito mudar para deixar florescer o reino de Deus dentro de mim? O preconceito, eu acredito ser um dos piores e maiores problemas. O preconceito, que a gente vive tanto isso hoje em dia, tão falado, né? Eu preciso entender que o outro é diferente de mim, porque ele é diferente de mim, porque eu sou diferente dele. Já pensou se eu vivesse num mundo onde todos, absolutamente todos, fossem azuis e eu fosse amarela? Que todo mundo me criticando porque eu sou amarela, porque eu sou diferente? Imagina se eu vivesse num mundo em que todos tivessem 3 braços e eu um só. E todo mundo me criticando e eu sofrendo horrores porque eu só tenho um braço. E todo mundo tem 3. Então nós precisamos entender que cada um é do jeito que tem que ser. E que não existe meu Deus. O Deus é de todos nós. Porque nós todos somos de Deus. Então não existe o meu Deus, não existe isso, né? E o preconceito, ele acaba separando muitas pessoas, ao ponto das pessoas acharem que o Deus dela foi justo e bom com ela, não deixando que ela fosse igual àquela pessoa que ela não aceita. Então, o problema não está na pessoa e nem no Deus, está no preconceituoso. Por que o indivíduo gosta das coisas que eu não gosto? Já pensou? Se todo mundo gostasse da mesma coisa, que rotina mais chata, né? Então, ainda bem que tem flores brancas, azuis, amarelas, rosas, roxas. É para agradar todo mundo. Deus foi tão bom, tão sábio, que Ele coloriu o mundo para agradar todo mundo. Se eu perguntar aqui qual é a sua cor preferida, cada um vai dizer uma. Qual o seu perfume preferido, cada um vai dizer um. Qual o seu artista preferido, cada um vai dizer um. Isso é sabedoria de Deus, porque Ele entende a nossa capacidade de aprender, de conhecer diferente um do outro. Cada um está num andar diferente, como numa escola, primeiro, segundo, terceiro, né? Assim, cada um vai, né? Conforme vai melhorando, vai passando de ano. E o preconceito ainda me diz por que o outro faz coisas que eu não faço. Além de por que o indivíduo não é como eu quero. Então, preconceito, orgulho, vaidade, tudo isso são coisas que a gente precisa destruir de dentro de nós, combater, para que a gente plante esse reino de Deus que está dentro de nós, ao ponto que vai chegar um momento que ele vai estar pronto, pleno, maravilhoso, e a gente não vai precisar mais reencarnar para plantar mais nada, vai ser só colheita, né? Colheita de paz, de alegria, de saúde. E para que isso aconteça, às vezes, nós precisamos passar pela dor. Muitas vezes, nós precisamos passar pela dor, porque às vezes a dor é que vai nos direcionar para o caminho do bem.
caminho certo. Dor material, dor física, dor moral, né? Doenças de problemas de toda ordem, nós vamos sentir. Eu conheci um colega no trabalho que estava conversando com ele esses dias. Ele está pagando pena, vamos dizer assim, cometeu um erro, a justiça determinou que ele fosse lá pagar algumas horas. E ele estava me explicando que ele foi uma pessoa que aos 28 anos estava super, hiper bem de vida, 28 anos, cresceu pobre, 12 anos ele começou a trabalhar por conta própria, ele mesmo resolveu virar a vida dele, e aos 28 anos ele estava muito bem de vida, só que ele queria exibir os melhores carros, as melhores roupas, os melhores perfumes, e numa dessas meteu os pés pelas mãos e acabou perdendo tudo. Mas foi nessa perda de tudo que ele se tocou. Eu tive tudo, eu só queria ter, mas hoje eu quero ser. Ele falou isso para mim. Eu percebi que o ter não importa, porque eu sofri muito e eu percebi que eu precisava ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que valorizasse o que realmente tem sentido para a vida, porque quando eu perdi o material, eu perdi muitas outras coisas foram embora com ela. E a minha paz também foi. Hoje, eu estou recomeçando. Faz pouco tempo que eu perdi tudo, mas estou recomeçando. Mas eu estou começando a gostar do jeito que eu sou. Então, foi preciso passar pela dor. E essa dor, às vezes, vem através de uma doença, a doença de alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, que a gente precisa levar um sacode para aprender a ver o mundo de outra forma. Pode ser que você não entenda o porquê está passando por isso, mas pode ter certeza, não é à toa. Nada vem de graça, tudo tem uma motivação, tudo tem uma razão de ser. Pode ser que a gente não saiba agora, não vai entender agora, mas lá na frente, quando Deus permitir, a explicação vem, né? Então, a questão da aceitação, aceitar o que Deus manda na nossa vida com resignação, sem queixa, sem reclamação, sem revolta, sem violência e sem desconfiança de Deus, né? Sem desconfiança de Deus. Então nós devemos cuidar, ter muito cuidado com tudo que a gente vive hoje, principalmente aí com as redes sociais, que nos coloca perto do mundo e coloca o mundo perto de nós. Todo mundo invade o nosso espaço, a nossa vida. O que eu estou colocando ali? Eu estou contribuindo para melhorar o mundo? Eu estou prejudicando alguém deliberadamente? Tudo isso a gente precisa repensar. Se a gente quer construir esse mundo, esse reino de Deus dentro de nós, que é o reino de paz. Então, como eu estou contribuindo para o mundo? Porque eu estou interligado ao mundo. O que eu penso, eu lanço para o universo e alguém vai receber o meu pensamento. Assim como eu também recebo o pensamento de um monte de gente. Então, a gente está interligado. E o mundo espiritual superior espera de nós que a gente faça a nossa parte, contribuindo da melhor maneira possível, orando um pelos outros, vibrando um pelos outros, pedindo pelo mundo, pedindo pelas pessoas que estão sofrendo aí, de ver guerra, terremoto, pessoas afundando em barcos, enfim, é uma gama de dificuldades. Então a gente precisa pedir também por essas pessoas, nunca esquecendo que a caridade faz parte da evolução espiritual, né? E se vivemos em inferno interior, precisamos correr atrás para apagar esse inferno, sanar esse sofrimento, confiando em Deus acima de tudo, sabendo que nós não estamos sozinhos em momento algum da nossa existência, nem hoje, nem nunca, embora muitas vezes pareça, mas nós não estamos, né? Deus é amor. Bom, e para terminar, nós vivemos com a tarefa de mudar o mundo, mudando o nosso próprio coração. Se o meu coração está endurecido, o que eu posso fazer para mudar isso? Está revoltado? O que eu posso fazer para mudar isso? Está brutalizado?
que eu tenho no meu coração, o que eu tenho no meu ser, no meu espírito, que eu preciso mudar para ajudar a mudar o mundo. Se eu quero um mundo melhor, eu tenho que começar a mudar o meu mundo interior. Então, quando eu mudo o meu mundo, o outro me observa, porque a gente é observado o tempo todo por todo mundo. Se o outro me vê bem, vai querer saber o que aconteceu, porque ele também quer ficar bem. E assim a gente vai contagiando uns aos outros e tornando o mundo melhor. Então, vamos sempre lembrar disso. Mudar o nosso interior, buscando a nossa paz, o nosso reino de Deus está dentro de nós, para que a gente consiga, pelo menos nessa encarnação, ter preparar as próximas para a gente viver momentos de paz, mais saúde, mais alegria, mais bem-estar do que sofrimento. Aí cabe a cada um de nós fazer essa mudança. Tá? Então, agradeço a presença de todos vocês. Vamos pedir para vocês colocarem copos d'água para a gente fazer a nossa oração, né? Para trabalhar essa água aí, criar um fluido que vá energizando essa água e transformando no remédio que cada um precisa dentro da sua necessidade. Então, vamos agora. Fundo musical. Espera aí que o nosso técnico vai soltar um fundo musical. Ali, ó. Né? Mateus. Aqui. Armado lá. Já tá. Não, mas não tá na internet não. A água já está toda fluidificada, cheia de coisa. Beleza, né? Olha essa. Beleza. Graças a Deus. Então vamos já nos preparando, né? Não esquecendo de pedir por cada um que está cercando aí seu lar, sua casa, pedir pelos vizinhos, pedir pelos amigos, pelos familiares, pedir pelo mundo, pedir também, principalmente por aqueles que às vezes causam tanto dano ao mundo. Nós também temos que pedir por essas pessoas, né? Então, embalados por essa música maravilhosa, vamos pedir a nossa Mãe Maria que permita que o seu manto cubra cada um de nós, irmãos necessitados de ajuda, de amparo, de força, de bom ânimo, coragem. Seja conosco, Senhora, nos envolvendo no teu amor, tocando em cada coração aqui representado, cada lar aqui representado. Que esse teu amor também recaia sobre todos esses irmãos que estão nos acompanhando pela internet, no YouTube, que seus lares também possam ser visitados por esses amigos de luz, que seus corpos possam ser também tocados, Senhor. E se houver um merecimento, que a cura se faça nesse momento. Pedimos também a Jesus, nosso irmão maior, que vem em socorro dos irmãos sofredores que nesse momento passam pelas provas, prova do abandono, às vezes dentro de um lar cheio de pessoas, a pessoa se vê abandonada, sozinha, que seu coração se encha de coragem, de força, de amor e de luz. Aqueles que estão no lar de idosos, lar de crianças, que se encontram nos presídios, que se encontram nas ruas, também te pedimos, Senhor, por esses irmãos que vivem nesse momento em países em conflito de toda ordem. Te pedimos que envolva o coração daqueles responsáveis, Senhor, em disseminar tanta dor. Toque nesses corações, Senhor, que sinta o teu amor, a tua paz, a tua luz e o desejo de mudar em direção ao caminho do bem. E assim te pedimos por todos os tarefeiros da SEAG, Jesus, por todos os moradores em volta desta instituição, e cada lar